Pessoal, tudo bem? Hoje eu gravei um vídeo com a ginecologista Tônia Lourenço, minha cunhada, minha amiga, mãe dos meus sobrinhos, Eduardo, Tiago e Estelinha. E o nosso papo foi sobre os sintomas durante a gestação, os sintomas mais comuns e como eles podem ser evitados. Esse é um primeiro capítulo, porque a nossa conversa se estendeu e vai ter o segundo capítulo aí sobre puerpério. Acompanhe. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com a minha cunhada, Tônia Lourenço, ator e ginecologista. Obrigada por topar gravar. Obrigada pelo convite. Ator e ginecologista, e a gente vai conversar sobre os sintomas em cada trimestre da gestação, da gravidez, né? Então eu quero que você explique os sintomas que são mais comuns, né? Sim. Porque na verdade cada mulher sente de um jeito, né? E também depende da gestação. Como é que é, Tô? É exatamente isso. Acho que cada organismo reage de um jeito, né? Aquela mulher que é muito atenta, já nas primeiras 2, 3 semanas ela já sente, às vezes até antes de fazer o teste, ela já sente alguma coisa diferente. Ela percebe uma dor de cabeça, né? Que a gente chama de cefaleia. Ela pode ter um pouco de náusea, aversão a alguns tipos de alimento, ou até mesmo alguns cheiros, né? E muito comum em consultório a paciente me falar que não gosta do cheiro nem do perfume do marido mais. Então aquela que já é atenta ao seu organismo, ela já percebe mesmo antes de descobrir a gravidez. Descoberta a gravidez, até de uma certa forma é meio induzida, né? Ela já, descobri que tô grávida, começa a sentir enjoo e às vezes vômitos. Entendi. Tem muito isso também da parte emocional, né? Mas o mais comum no início, nos primeiros 3 meses, né, no primeiro trimestre, por alterações hormonais e por alterações de circulação da grávida, ela tem muita... o principal é o mesmo estômago, né? Então, por aumento do ácido clorídrico, ela vai ter mais queimação, que a gente chama de epigastralgia, azia, náusea mesmo, aversão ao tipo e tanto a aparência do alimento quanto ao cheiro de alguns alimentos que antes ela gostava. Pode chegar até ter vômitos, né? Inclusive casos mais graves de vômitos incoercíveis, dela ter que ser até medicada e até internada muitas vezes. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Pode acontecer, né? perda de peso, né? Perda de peso no início, justamente porque não está querendo se alimentar, né? Tonturas, muita sonolência, labilidade emocional, porque ela chora fácil, ao mesmo tempo ela tá dando gargalhada, então não tem um meio termo, né? Ou ela gosta muito daquele lugar que ela tá, ou ela não quer estar no meio de certas pessoas, fica muito instável, por isso que a gente chama de labilidade emocional, também é muito comum, né? Então, no primeiro trimestre, a maioria das pacientes reclamam. E o sono? Isso, fica eu mais me lembro sonolenta. que eu tinha muito sono. É no primeiro trimestre? Porque eu acho que eu já não lembro. É ao longo de toda a gravidez, mas no primeiro trimestre é mais comum, muito sono, né? O aumento, né, na corrente sanguínea de certos hormônios, um deles é o beta-HCG, que é o que a gente faz o teste de gravidez. Por ele estar em excesso no sangue, ele dá muito tontura, muita náusea. A gente acha até bom, de certa forma, porque se a pessoa está tendo esses sintomas, mostra que a quantidade de beta-HCG está alta e assim, teoricamente, ela não tem uma propensão a ter um aborto, por exemplo. Porque aqui não é que quem não tem sintoma vai abortar, não é isso. Mas é muito comum a gente falar para a paciente, nossa, que bom que você está sentindo, né? É chato estar passando por isso, né? Mas é um sinal bom de que os hormônios estão dentro daquilo que a gente espera, né? Que aconteça no primeiro trimestre. Então vai passar mal, provavelmente vai passar mal. A maioria vai se sentir um pouco mal. Mas isso é controlado com medicamentos. Sim. A gente tem uma gama de medicamentos no comércio, lógico que não são todos que a grávida pode usar, mas discutindo com o obstetra que está acompanhando o pré-natal, a gente tem mais de uma opção. Então, às vezes um medicamento não dá certo, mas tem um segundo. Então, às vezes é bom discutir isso com o médico, trocar, né, o medicamento. A gente tem mais de uma opção ainda, né? Não só em relação ao estômago, mas todos esses outros sintomas. Só o sono que não tem jeito, né? Mas a gente procura se hidratar, a gente procura orientar, hidratar bastante,
não pular refeições, fazer as refeições fracionadas. Mesmo não estando às vezes com apetite, às vezes, ela não vai, a maioria não vai estar com esse apetite, né? Justamente porque o estômago parece que não está atraído, né, por aquele alimento. Mas assim, fracionar a dieta na medida do possível, comer pouquinho, várias vezes ao dia, porque se ficar muito tempo em jejum, vai aumentar o ácido clorídrico do estômago e vai dar mais queimação. Então a história é não ficar em jejum, se hidratar bastante e se precisar um remédio, pedir um remédio, se a pessoa não tiver com vontade de comer alguma coisa sólida, que ela faça uma vitamina, né, variada, várias frutas, tanto com água quanto com leite, aí depende da preferência, mas para não deixar de ter essas vitaminas, que não é importante só para o bebê, que realmente seria bom pela fase que ele está de metabolismo alto do organismo, ele está em crescimento desenfreadamente e formação de órgãos, né? Mas para a própria paciente, para ela se sentir bem, para ela estar saudável, para ela até dormir melhor. E também tem aquela história, não tem? Acho que eu te interrompi, desculpa. Não! Porque a criança garante sempre os microminerais e tudo o que precisa, vai arrancando da mãe, né? E a mãe que às vezes fica com algum déficit, né? Não que justifica aquela história que a gente escuta de vó que tem que comer por dois. Por dois tem né? Isso também. Mas se for uma alimentação bem variada, bem, né, nutricionalmente falando, né, a gente até recomenda que tenha acompanhamento da nutricionista. Assim, ajuda bastante o obstetra, porque às vezes pelo tempo de consulta que não é tão grande, não dá para orientar tudo, né, os detalhes, a gente pede essa ajuda da nutricionista de alimentação, e ver, né, cada caso é um caso. E cada um tem suas preferências, seus horários de comer. Às vezes eu tenho pacientes que trabalham à noite, já muda todo o esquema. Então a nutricionista ajuda demais a gente nesse sentido. E o segundo trimestre, ele é mais tranquilo, né? Teoricamente ele é mais tranquilo. Alguns hormônios, os níveis já, não que vão zerar, mas abaixam bastante. A parte emocional é mais fácil. É mais tranquilo. Eu sempre falo que ali do quarto mês até o sétimo mês e meio, é a fase gostosa, é a fase que tem que curtir a gravidez. Porque melhoram os sintomas gástricos todos, a sonolência não é tanta quanto no início, não tem tanta tontura, a não ser que alguém que tem algum problema de pressão baixa, por outros motivos, né? Mas já é um espaço, né, da gravidez mais tranquilo, sim. É onde ela começa a curtir. Mais suave. Vai fazer um enxoval. Vai fazer um enxoval. Eu ia falar isso agora. Eu tive 3 filhos, é a fase que a gente mais gosta, porque a gente começa a se envolver com outras coisas, a gente já descobriu, às vezes, o sexo, para quem quer saber o sexo. Aí a gente já começa a preparar o quarto, né? Mas em termos de sintomas, e também é variado. Tem paciente que aqueles primeiros sintomas de náusea, que eu falei, náusea, vômito, até muita salivação, é um sintoma muito comum também. Tem mulheres, são poucas, mas que vão ao longo de toda a gravidez, né? Então tem umas que os distúrbios de eletrólitos são tão acentuados que a gente às vezes tem que internar para fazer reposição no soro, né? Mas aí é individual e são poucos casos. Mas é uma fase mais gostosinha. Então, essa questão de náuseas, esse sintoma, pode acontecer na gestação inteira? Pode acontecer na gestação inteira. Caramba! Todos esses sintomas podem acontecer na gestação inteira. Entendi. E depende muito dos hábitos alimentares, depende se a pessoa é mais sedentária ou não, né? Aí a gente já pula mais pro final da gravidez, no 3º trimestre, da importância que a gente vê aquela mulher que faz exercício físico durante a gravidez, que se alimenta bem, que procura dormir bem, que evita bebida alcoólica, que isso é imprescindível, cigarro, né? Tudo aquilo que a gente sempre fala, o tanto que é importante no final. Porque o final já são sintomas por compressão do útero, o útero está muito grande, aí dá inchaço nas pernas, a perna fica doendo,
ela sente formigamento. Então, o sintoma inchaço é mais comum no terceiro final, trimestre. pela compressão do útero em cima da pelve, e com isso dificulta a drenagem, né, e a circulação mesmo em si, sanguínea, além do inchaço, e dá esses sintomas mais de peso na perna, dor na perna. Ela fala que tá formigando, né, que a gente chama de parestesia. Isso é mais por compressão e má circulação. Então, se você faz exercício ao longo da gravidez, isso já ajuda muito, muito. A respiração, né, o exercício ajuda muito, inclusive na hora do parto. Se é um abdômen que está preparado, uma musculatura boa, rígida, forte, ela tem mais força para fazer a prensa no parto normal. Dá menos chance da gente ter a diástase dos retos abdominais se fizer uma cesariana, por exemplo, por dar ponto. Muita mulher reclama, nossa, depois minha barriga ficou horrível, porque abriu, teve hérnias, né? Então, até nisso é importante o exercício físico, né? Antes e durante. Antes, durante e também depois do resguardo, né? Quando acaba o resguardo, é importantíssimo isso, para se ter uma qualidade de vida boa, até para você conseguir acompanhar a criança. Então, para deixar claro como que acontece, os sintomas que são mais comuns, e dizer, gente, que independente dos sintomas, vale a pena. Vale a pena, com certeza, né? E aquela história que a gente também não comentou, que no final da gestação, o peso atrapalha demais o sono, né? Não é só algum sintoma. A posição, né? A postura. Para dormir. O peso da barriga. Então, eu oriento deitar de lado, colocar um travesseiro embaixo, como se estivesse acomodando. A gente tem que ir tentando, tem que né? tentando, ver o que fica mais confortável. Para tentar. Então, você vai dormir depois ou não, tá? Mas tudo vai melhorar e vale a pena demais quando você olha pra carinha, você esquece tudo, né? Então, beijo pra vocês, obrigada por assistir, obrigada, beijo. Mas nós vamos continuar um segundo agora, que é do obrigada pelo convite. Obrigada a você.